Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O silêncio que ecoou no Allianz Parque na tarde em que se revelou o mais grave ato de racismo envolvendo um representante público foi ensurdecedor. O Palmeiras, tradicional potência do futebol nacional, se viu mergulhado em comoção e indignação. O vice-prefeito foi denunciado e virou réu por comparar um segurança da equipe ao gesto horroroso e inaceitável de chamá-lo de macaco. O grito de luto que se espalhou pelos corredores da administração pública encontrou abrigo no Verdão, que reagiu com firmeza e responsabilidade diante da gravidade já confirmada pela Justiça. Em plena vigência de uma luta histórica contra o racismo no esporte e na sociedade brasileira, esse episódio trouxe novamente à tona a urgência de enfrentar de frente os preconceitos que persistem. Na manhã seguinte ao despacho judicial que acatou a denúncia do Ministério Público, o clube publicou nota contundente: não há espaço para retrocessos. A figura do técnico Abel Ferreira, cuja trajetória à frente do time se solidificou na era mais vitoriosa do clube, tornou-se símbolo de resistência e compromisso com valores que transcendem o gramado. No contexto atual do Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras figura com autoridade na terceira colocação, com 39 pontos, fruto de 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 18 jogos disputados, atrás de Flamengo, 43, e Cruzeiro, 41. Mesmo assim, seus números expressam ambição e solidez, com um aproveitamento de mais de 70%, saldo positivo de 9 gols e fôlego para buscar voos mais altos. Em paralelo à reação institucional, os bastidores do clube ferviram com uma guinada estratégica. Sob os holofotes do mercado internacional, o Verdão surfou nas vendas milionárias de talentos formados em sua base: Endrick, Real Madrid, Estevão, Chelsea, Vitor Reis, Manchester City, Luiz Guilherme, West Ham, entre outras transações, totalizando cerca de 230 milhões de euros em receita entre 2022 e 2025. Esse movimento reforça o Palmeiras como referência na valorização de jovens promissores e na sustentabilidade de suas finanças. Enquanto as arquibancadas refletem luto e revolta, o time encontrou fôlego para anunciar mais reforços. Entre eles está o ponta paraguaio Ramon Sosa, contratado por cerca de 14 milhões de euros, com o objetivo de substituir Estevão, agora no Chelsea, e dar nova dinâmica ao setor ofensivo. O clube também confirmou a chegada de Carlos Miguel e Jefté, reforçando o elenco para o segundo semestre, especialmente com olhos voltados às fases decisivas da Libertadores. A postura resiliente do Palmeiras ganhou um novo capítulo no capítulo da arbitragem e continuidade do clube. Abel Ferreira segue com contrato até dezembro de 2025, e embora sua renovação seja incerta, sua autoridade dentro do clube permanece intacta, com apoio total da diretoria. O treinador, em meio à turbulência, enfatiza que sua decisão envolverá sua família e o bem-estar coletivo do clube. Nos terrenos da competição continental, o Verdão avança com ambição equilibrada entre talento jovem e pragmatismo tático. A confiança depositada em Riquelme Felipe, jovem craque que brilha no sub-20, artilheiro e protagonista nas fases decisivas, encontra sustentação na progressão que deverá culminar em mais minutos com o time principal. O ambiente no vestiário, no entanto, não ignora a dor imposta pela ofensa racial. Atletas, comissão técnica e funcionários se uniram em torno de uma diretriz ética, reafirmando que o clube repudia qualquer forma de discriminação. O episódio chocou, mas também uniu, despertando o Palmeiras para uma postura de liderança moral, além das conquistas esportivas. Nas ruas de São Paulo, torcedores vestem verde e branco com lágrimas nos olhos e faixas erguidas em solidariedade à vítima. A jornada política ganha eco nos estádios, e o luto coletivo soma vozes que clamam por justiça e mudança. O clube, nesse cenário, se torna mais que um símbolo do futebol, vira celeiro de valores e exemplo de reação. Somado a isso, a performance no Brasileirão ganha nova relevância. A distância de 4 pontos para o líder Flamengo e de 2 para o vice-líder Cruzeiro deixa claro: o Palmeiras está na corrida pelo título, mas cada jogo ganha áreas de decisão. A mentalidade, porém, segue moldada pelo cuidado institucional e pela sensibilidade ao ambiente social e esportivo.
O futebol, enfim, não é apenas uma questão de tabelas e gols, mas de significado. E agora, o Palmeiras assume a frente desse momento simbólico, disposto a transformar repúdio em educação, dor em resiliência, matéria jornalística em compromisso sociocultural. A imagem do segurança do Palmeiras, exposto a uma violência verbal que carrega séculos de opressão, rompeu as fronteiras do futebol e invadiu a esfera dos direitos humanos. O episódio não foi um simples deslize. Foi um soco na memória histórica de todos os brasileiros que carregam em sua pele, em sua ancestralidade e em sua caminhada, os estigmas do racismo estrutural. E mais do que isso, foi um teste de caráter para o Brasil que insiste em se dizer democrático, mas ainda permite que figuras públicas, com cargo e voz política, expressem com naturalidade o preconceito mais vil. O vice-prefeito denunciado virou símbolo de tudo que a sociedade tenta deixar para trás, e sua responsabilização na justiça acende um alerta para que nenhuma ofensa mais fique impune. O Palmeiras, ao mesmo tempo que compete com excelência no campo, passou a disputar agora uma partida ética fora dele. Trata-se de uma disputa por dignidade, respeito e reparação. O clube se posicionou com rapidez e veemência, não deixando margem para dúvidas sobre sua postura institucional. Internamente, segundo informações obtidas por repórteres que acompanham o dia a dia da academia de futebol, a diretoria convocou reuniões emergenciais com todos os departamentos para discutir medidas educativas e reforçar protocolos internos de combate ao racismo. A meta é clara: garantir que o ambiente do Verdão seja, além de vencedor, um espaço seguro e digno para todos, independentemente da cor, crença ou origem. No vestiário, o abalo emocional foi sentido com força. Jogadores como Murilo, Richard Rios e Zé Rafael se pronunciaram internamente, expressando solidariedade ao segurança e exigindo que a luta antirracista do clube não seja apenas institucional, mas vivida no cotidiano. O capitão Gustavo Gomes, referência de liderança, pediu que todos os atletas usassem o episódio como ponto de inflexão. Segundo ele, vestir a camisa do Palmeiras exige não só talento, mas postura. E essa postura, agora, está diretamente ligada ao combate a toda forma de preconceito. A camisa alviverde, que já representou tantas glórias esportivas, passa a representar também uma causa social. Enquanto isso, a torcida organizada Mancha Verde emitiu uma carta aberta, lida em alto-falante na entrada da sede social, repudiando com veemência o ato racista e exigindo punições exemplares. Faixas foram estendidas na Avenida Francisco Matarazzo, com frases como "racismo é crime, não é opinião" e "aqui é Palmeiras, aqui é respeito". O movimento de rua mostra que a identidade palmeirense se transforma quando acionada pelo que há de mais humano, a defesa de seus próprios. Não se trata mais apenas de paixão clubística, mas de defesa da civilidade. A Mancha, que já teve seu nome associado a episódios controversos no passado, encontrou na indignação coletiva uma forma de reconectar sua imagem com valores mais amplos da sociedade. O caso, que repercutiu nacionalmente, também provocou pronunciamentos de outros clubes. Corinthians, São Paulo e Santos, rivais históricos, usaram suas redes sociais para manifestar apoio à vítima e reforçar a urgência do combate ao racismo. A união dos clubes paulistas, nesse momento, mostra que há rivalidade dentro de campo, mas fora dele, há uma causa maior. A solidariedade entre adversários reforça a mensagem de que, diante do preconceito, não existe lado. Existe apenas o certo e o errado. O futebol brasileiro, mesmo cheio de contradições, mostrou maturidade ao se unir em torno de um problema que afeta a todos. No âmbito político, o processo contra o vice-prefeito começa a ganhar tração. Juristas e promotores apontam que a denúncia do Ministério Público, aceita pelo Tribunal de Justiça, representa uma evolução no entendimento jurídico sobre crimes raciais. A fala do acusado, que comparou o segurança do clube a um macaco, já está sendo tratada como injúria racial qualificada, com penas que podem chegar a até 5 anos de prisão. Mais do que isso, o fato de o réu ocupar um cargo público agrava ainda mais o caso, já que se espera de autoridades um comportamento exemplar. A justiça, neste episódio, poderá se firmar como instrumento de reparação histórica e não apenas de punição pontual. A psicologia do esporte também entrou em ação nos bastidores do clube.
Profissionais especializados estão oferecendo apoio emocional aos funcionários e atletas mais diretamente impactados pelo episódio. O objetivo é evitar que o trauma se transforme em estresse crônico ou afete o desempenho esportivo. Para muitos no clube, a palavra luto se tornou literal, luto por um país que ainda permite esse tipo de violência. Luto por um futebol que, mesmo moderno e globalizado, continua sendo cenário de ataques odiosos. Luto por todos que já ouviram essas mesmas palavras ao longo da vida e nunca viram seus agressores punidos. No campo esportivo, o Palmeiras segue sua trajetória com seriedade e comprometimento. A vitória recente sobre o Internacional por 2-1, fora de casa, mostrou um time focado e emocionalmente resiliente. Rafael Veiga voltou a marcar após uma sequência de partidas apagadas, enquanto Flaco Lopes manteve sua regularidade no ataque. O técnico Abel Ferreira, visivelmente comovido em entrevista coletiva, evitou comentar o caso diretamente, mas deixou no ar uma mensagem simbólica: "Estamos juntos com todos que lutam por justiça, dignidade e humanidade." Seu tom, embora contido, ecoou com força entre os jornalistas presentes. A tabela do Brasileirão mostra um Palmeiras firme na briga pelo título, mas o foco do momento ultrapassa os pontos. A dor do episódio racista impactou a motivação do grupo, que agora parece jogar também por algo maior que taças. O ambiente de união gerado em torno da causa criou um elo emocional forte dentro do elenco, e a comissão técnica tem usado essa conexão como ferramenta motivacional. A luta por respeito virou combustível. Cada vitória passa a ser também um recado: somos mais fortes juntos, e não toleramos o ódio. A diretoria Alviverde também articula uma série de ações institucionais de combate ao racismo, incluindo palestras com especialistas, campanhas nas redes sociais e a criação de um núcleo permanente de diversidade dentro do clube. A ideia é transformar o episódio traumático em um marco de transformação interna. O Palmeiras, que já foi pioneiro em diversas frentes esportivas e administrativas, quer agora liderar também no campo da ética e da inclusão. A meta é clara: ser exemplo dentro e fora das quatro linhas. A repercussão internacional também surpreendeu. Clubes europeus como Real Madrid, Benfica e Paris Saint-Germain manifestaram apoio ao Palmeiras e à vítima do caso, compartilhando mensagens de solidariedade em suas redes. A hashtag Palmeiras contra o racismo chegou aos trending topics em mais de 15 países, mostrando que o futebol é, de fato, uma linguagem universal. A dor vivida por um segurança brasileiro virou bandeira de dignidade em vários idiomas. O mundo assistiu e reagiu. Nos bastidores da CBF, o caso já começa a influenciar discussões sobre a reformulação do protocolo de combate ao racismo nos estádios. Uma das propostas é que clubes possam interromper partidas caso algum funcionário ou torcedor seja vítima de injúria racial, sem que isso gere punições esportivas. Outra ideia envolve a criação de um canal direto entre clubes e o Ministério dos Direitos Humanos. O caso do Palmeiras será apresentado como exemplo central na próxima reunião do Conselho Técnico da entidade. A vítima, cujo nome vem sendo preservado por questões legais, se manifestou por meio de seu advogado, agradecendo as manifestações de apoio e dizendo que seguem de cabeça erguida, como sempre esteve, mesmo quando tentaram abaixá-la à força. A frase, reproduzida por veículos de comunicação e por jogadores do Palmeiras nas redes sociais, tornou-se um símbolo da resistência. Ela virou estampa de camisa, faixa de arquibancada e bordão de uma luta que transcende o futebol. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto social do caso já se faz sentir nas escolas de futebol ligadas ao Palmeiras. Em diversas unidades da base, tanto em São Paulo quanto em outros estados, instrutores e coordenadores estão incluindo rodas de conversa com jovens atletas para debater o racismo e suas implicações. A ideia é simples: educar desde cedo, formar não apenas jogadores, mas cidadãos conscientes. As conversas, que antes giravam em torno de táticas, sonhos europeus e ídolos do presente, agora abordam temas como respeito, empatia e responsabilidade social. Numa dessas rodas, um menino de apenas 12 anos, camisa 10 da escolinha em Osasco, levantou a mão e disse: "Se chamarem um amigo meu disso,
vou defender ele igual o Palmeiras fez. A força dessa fala diz muito sobre o alcance da mensagem. A movimentação dos patrocinadores do clube também foi rápida. Grandes empresas parceiras, como a Puma e a Crefisa, reforçaram sua posição de apoio incondicional às ações antirracistas do Verdão. Em nota conjunta divulgada nas redes, os patrocinadores afirmaram: a luta contra o racismo é também responsabilidade das marcas. Não toleramos, não aceitaremos e não silenciaremos. A presidente Leila Pereira, em pronunciamento público, foi categórica ao afirmar que nenhum centavo será aceito de empresas que relativizem crimes de ódio. Este clube é vencedor porque nunca se omitiu. E não será agora que vamos recuar, declarou, em tom firme. A Câmara dos Vereadores da cidade onde atua o vice-prefeito denunciado se viu obrigada a abrir uma comissão de ética para apurar a conduta do político. Movimentos sociais e torcedores organizados pressionam por seu afastamento imediato. O argumento é simples: alguém que profere ofensas raciais não pode ocupar cargo de poder. Cartazes e manifestações já ocupam as ruas da cidade, exigindo justiça e simbolizando que essa causa se tornou uma pauta pública, inegociável, irreversível. O caso se transformou em símbolo da urgência que a sociedade clama por mudanças reais e estruturais no combate ao racismo institucionalizado. A Conmebol também se manifestou, destacando que acompanhará de perto os desdobramentos do caso e exigirá das federações e dos clubes envolvidos políticas concretas de inclusão e respeito. Segundo nota da entidade, o futebol sul-americano deve ser ferramenta de integração e não de exclusão. A tendência é que novas diretrizes de conduta sejam incorporadas à Libertadores, incluindo ações mais rígidas para atos discriminatórios não só nas arquibancadas, mas também nos bastidores e nas estruturas internas dos clubes. O Palmeiras pode, mais uma vez, liderar esse movimento histórico. Na sede da Federação Paulista de Futebol, uma reunião emergencial foi convocada para reavaliar o programa Respeito é a Regra, lançado anos atrás e agora considerado desatualizado. A proposta em pauta é estabelecer uma nova versão do programa com participação direta de vítimas de racismo no futebol. O Palmeiras foi convidado oficialmente a contribuir com o desenho das novas ações, e a diretoria sinalizou que participará ativamente. Para o clube, não se trata de protagonismo midiático, mas de um dever moral com o esporte e com a sociedade. Abel Ferreira, sempre reservado em temas que não envolvem o gramado, abriu uma exceção ao final de um treino fechado e conversou por mais de 20 minutos com o elenco, comissão técnica e funcionários. Segundo relatos, ele falou sobre sua experiência como estrangeiro, as dificuldades de adaptação, e sobre o que aprendeu convivendo com a cultura brasileira. Não aceitem que ninguém diminua quem vocês são. Nem por causa da cor, nem da origem, nem da posição que ocupam, teria dito o treinador. Ao final da conversa, muitos se emocionaram, inclusive o próprio Abel. O tom era de união, indignação e compromisso com um novo ciclo. A Sociedade Esportiva Palmeiras, tantas vezes lembrada por sua história de superação, por suas conquistas memoráveis e por sua imensa torcida, agora também será lembrada por ter enfrentado o racismo de forma contundente, sem hesitação. A luta do clube não termina na condenação do agressor. Ela se estende às arquibancadas, aos campos da base, aos bastidores políticos do futebol e aos corações dos milhões de torcedores que vestem verde com orgulho. Ser palmeirense, em 2025, significa carregar não apenas a glória do passado, mas a responsabilidade com o presente e o compromisso com o futuro. Nas redes sociais, campanhas espontâneas surgiram com a hashtag Palmeiras de Todos, que rapidamente viralizou e tornou-se símbolo da resistência. Torcedores de todas as idades, de todas as regiões do Brasil, começaram a compartilhar histórias de racismo vividas dentro e fora dos estádios. A comoção, alimentada pela dor, deu espaço para uma corrente de empatia e ação. O caso do segurança agredido não ficou isolado. Ele se tornou voz para milhares de pessoas silenciadas. O Palmeiras, nesse contexto, tornou-se um megafone social, e não apenas um clube. Em campo, o time segue sua trajetória técnica com excelência. A última rodada marcou mais uma vitória por 1-0 sobre o Fortaleza, com gol de Rony nos acréscimos, mantendo a invencibilidade dentro de casa e alimentando o sonho do título. Mas o grito de gol, dessa vez, teve outro som.
Um som de resistência, de dignidade, de resposta à injustiça. A torcida, em uníssono, ergueu faixas com frases como contra o racismo, até o fim e Palmeiras é de todos, o ódio não tem vez aqui. A emoção tomou conta do Allianz Parque, e os olhos marejados não eram apenas de alegria, mas de luta. A base do clube, uma das mais ricas e produtivas do país, também se posicionou. Em todas as categorias, os jogos do fim de semana começaram com um minuto de silêncio não apenas pela vítima direta do caso, mas por todos que já foram alvo do mesmo tipo de violência. Além disso, cada atleta entrou em campo com uma abraçadeira preta, simbolizando o luto coletivo que atravessa o clube. Gestos simples, mas poderosos, que reforçam a mensagem de que o Palmeiras, antes de tudo, um escudo contra o ódio. O clube prepara, nos próximos dias, um evento institucional aberto ao público no Centro de Convenções do Allianz Parque. O evento reunirá juristas, atletas, ex-jogadores, jornalistas e lideranças do movimento negro para debater o racismo no futebol e propor soluções concretas. A entrada será gratuita, e haverá transmissão ao vivo para todo o Brasil. A expectativa é que seja um marco histórico, capaz de inspirar outros clubes e instituições. A dor, mais uma vez, será usada como instrumento de transformação. O Palmeiras quer sair desse episódio mais forte, mais humano e mais engajado. Na esfera legislativa, parlamentares ligados ao esporte protocolaram um projeto de lei chamado informalmente de Lei Palmeiras, que prevê penas mais duras para agentes públicos que cometerem crimes de injúria racial. O projeto já conta com apoio multipartidário e deve ser debatido nas próximas sessões do Congresso. Se aprovado, será uma resposta institucional à altura da gravidade do episódio. O nome da lei, ainda informal, mostra o quanto o clube ultrapassou as barreiras do futebol e entrou definitivamente no campo da cidadania. O episódio não apenas marcou o clube, mas redefiniu a forma como ele é visto pela sociedade. O Palmeiras, mesmo em meio à dor, soube liderar. Soube acolher, reagir, enfrentar. A camisa alviverde, que carrega títulos e heróis, agora também carrega causas. E quem veste essa camisa entende que vencer dentro de campo é importante, mas vencer na vida, no respeito e na dignidade, é maior. O clube sai ferido, mas não vencido. Pelo contrário, sai gigante, exatamente como espera a sua torcida. No fim, a imagem que ficará não será a do ofensor, mas a do ofendido erguendo a cabeça. A da torcida unida. A do clube que não se calou. A do futebol que, por um instante, deixou de ser apenas um jogo para se tornar um símbolo de transformação. Que este episódio nunca seja esquecido, não pela dor que causou, mas pela resposta que gerou. E que o Palmeiras continue sendo o que mostrou ser, um time de luta. Dentro e fora do campo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.